Eu tinha 14 anos quando eu me envolvi com uma pessoa, né? E eu me envolvi com ele e ele pediu pra gente se casar, né? Se juntar. E aí eu pensando, né? Eu vou me juntar porque eu vou ser muito feliz, né? Deve ser maravilhoso, né? Morar assim. Eu queria saber como que era. E por eu gostar dele, eu acreditei que eu ia ter uma vida de princesa, né? Com um final feliz. E não foi bem assim. Quando eu me juntei com ele, eu tive que passar por cima da minha família, praticamente, né? Porque minha mãe era contra, meu pai, todo mundo contra por eu ser muito nova, né? Eu tinha que estudar, enfim, e eu não quis saber nada disso, eu só queria morar com ele. Então eu fui, morei com ele. E quando eu fui morar com ele, eu não tinha experiência, né? De cozinhar, de cuidar de uma casa, de nada dessas coisas. Então foi difícil pra mim, porque eu tive que ir me adaptando. E eu não sabia como me cuidar, sabe? Pra evitar, né? Ter filhos logo assim, recentemente, mesmo sendo novinha. E eu não me cuidei e eu descobri a minha gravidez porque eu tive um aborto espontâneo, né? E esse aborto eu fui levada às pressas pro hospital. Quando eu cheguei lá no hospital, eu tava muito fraca, sabe? Tava sangrando bastante. E eu esqueci de levar um cobertor, levar as coisas pessoais, né? Porque eu saí lá de casa nas últimas. E aí, quando eu cheguei lá no hospital, as comidas que vinham pra mim, eu não conseguia comer, sabe? Era muito ruim, não descia. E como minha casa era perto do hospital, eu pedi pro meu marido pra ele ir lá na minha casa, né? Pegar algumas coisas minhas e trazer também alguma coisa pra mim comer. Ele falou, tá bom, eu vou lá. Aí ele foi, só que ele começou a demorar muito. E como a minha casa era próximo do hospital, eu tive o intuito que não estava certo, que tinha coisa errada ali, sabe? Eu sempre fui uma pessoa assim, eu sempre tive intuito das coisas. Quando as coisas não estavam dando certo, eu colocava coisa na cabeça e dificilmente eu errei, né? Enfim, aí eu fui na minha casa. E quando eu cheguei na minha casa, o meu marido estava com a ex-mulher dele em cima da minha cama. Gente, ali eu fiquei em choque mesmo, sabe? E eu chorei, arrumei minhas coisas e fui embora. Eu voltei pra casa da minha mãe. Eu voltei pra casa da minha mãe, comecei a estudar, comecei a levar a minha vida mesmo, né? Aí ele foi embora pra um outro estado. Quando ele foi embora, não demorou muito, ele começou a me procurar, fazendo um monte de promessa, me pedindo perdão. Aí eu resolvi perdoar ele. Quando eu voltei pra ele, eu saí até fugida da casa da minha mãe, né? Porque eu sabia que ela não ia aceitar e que ia ter aquela guerra toda. Aí eu fui fugida pra casa da minha mãe e fui morar. Saí fugida da casa da minha mãe e fui morar com ele, né? Aí, quando eu fui morar com ele, gente, ele não me traía mais, mas eu comecei a apanhar bastante. No começo eu até aguentei calada, mas depois eu não consegui mais. E contei pra minha mãe, né? E ele dizia que se eu fosse embora, ele ia me matar e eu fiquei com medo. Aí minha mãe foi e apareceu lá de repente, mandou arrumar minhas coisas. Falou pra mim que se eu voltasse pra ele, que eu podia esquecer que eu tinha mãe, né? Que eu tinha fugido e tudo. Eu falei que nunca mais voltava pra ele. E foi assim, graças a Deus eu nunca mais voltei pra ele. E como eu sou uma pessoa que eu não desisto, né? Eu quero levar minha vida adiante. Quando eu voltei pra casa da minha mãe, não demorou muito, eu tive uma oportunidade, né? De trabalho, de estudar fora, que era até no Goiás. Aí eu fui embora pro Goiás, comecei a estudar lá, comecei a trabalhar. E eu vi um rapaz, assim, que foi amor à primeira vista, sabe, gente? Eu conheci ele, assim, no olhar bateu aquela química e ele logo me procurou e a gente começou a se envolver e aí eu acabei novamente casando com ele, com esse outro rapaz. Quando eu casei com ele, eu tinha trauma do meu primeiro casamento, então ele sofria bastante comigo porque eu descontava meu trauma todo nele. Aí foi indo, ele não aguentou mais, se desgastou e foi embora. Aí só que ele já foi embora mesmo nas últimas, né? Ele já tava cansado, aí eu procurei ele, me humilhei, pedi pra ele voltar, ele não quis voltar mais. Tanto é que ele já tava se relacionando com outras mulheres. Enfim, eu vi que não tinha jeito e novamente saí dessa cidade, fui para uma outra cidade novamente. Nessa outra cidade, como eu sou uma pessoa muito fácil de fazer amizade, logo eu fiz amizade, né, no meu trabalho, na escola. Enfim, e aí eu sempre tinha uma turminha que a gente andava todo mundo junto. E nessa turminha que a gente andava junto, tinha um que era muito louco. Ele era o mais louco da turma, sabe? Doido, engraçado. E eu acabei me envolvendo com ele. E do dia que eu me envolvi com ele, foi o dia mais feliz da minha vida, porque eu mudei completamente. Eu já estava preparada mais uma vez, né, para me envolver com outra pessoa, só que dessa vez com um pensamento totalmente diferente. Eu vi que ninguém tinha culpa de nada, né, dos traumas da gente, que a gente não podia descontar na outra pessoa, que a gente tinha que se dar a oportunidade, né, de viver, de conhecer a pessoa. Enfim, eu me dei essa oportunidade, trabalhei, ele trabalhou, a gente já conseguiu até muita coisa, né, a gente conseguiu nossa casinha, a gente tá casado tem 2 anos, e eu com 23 anos, hoje, eu resolvi compartilhar um pouco da minha história com vocês. Lembrando que essa história não é minha, são de seguidores anônimos. Se você quiser enviar a sua história, clica no link aí do meu Instagram e me envia. Beijo.